E no projeto de hoje eu vou reutilizar esses materiais que eu tenho guardado aqui em casa e hoje eu vou fazer um enfeite com eles e vamos dar um destino bem legal para eles, reutilizando. Fala, minha gente, tudo bem? E hoje eu vou fazer um projeto com estes cones de papel que eu tenho aqui em casa guardados e aquelas sobrinhas de madeira e aqueles 2 vasinhos. Então, para começar nosso projeto, eu pego aqueles cones, então, com uma serrinha de madeira, para cortar madeira, eu corto os cones e vou dando uma paradinha com a lixa, só para tirar as rebarbinhas. A serrinha de madeira acaba deixando um pouquinho de rebarba. Mas o que eu ia falar é que não tem problema se você não tiver uma serrinha de madeira. Você pode usar um estilete mesmo, que dá certo também. E aí a mesma coisa, se sobrar alguma rebarbinha, porque às vezes também sobra com estilete, eu passei uma lixinha bem fininha, com a mão mesmo ali, só pra ir tirando aquelas rebarbas. E já aproveito e pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, segue a gente nas redes sociais. Eu tenho o @feitobyme oficial, que é o Instagram, e tenho o @feitobyme, que é o TikTok. Lá eu também posto alguns spoilers, alguns videozinhos mais curtos e rapidinhos de outras coisinhas que estão acontecendo por aqui. Então, agora depois que eu cortei esses 2 cones, eu fiquei com estes 2 tamanhos diferentes. E eu vou partir agora para cortar essa madeirinha. Num formato meio ovalado, retangular com as pontas arredondadas, gostaram? Eu marquei os 2 cones sobre essa madeira e marquei o formato, que ficou meio oval. E ele vai servir, essa madeirinha vai servir como um apoio para os meus 2 cones, um tipo de uma bandejinha, tá? Só um pouquinho, essa madeirinha aí é um pedacinho do berço dos meus filhos. Nossa, eu tenho o berço guardado até hoje, porque eu tenho uma ideia que eu quero fazer com ele. E aí eu quero fazer bem direitinho para pôr aqui para vocês. E alguns pedacinhos que eu cortei, tudo, né, que estavam ali de retalhos do berço, eu vou reutilizando. E aí essa daí é um MDF e com laca por cima, né? Então ficou dessa forma, esse suportezinho. E agora eu vou passar a tupia e fazer um rebaixo, porque eu quero que aqueles meus 2 cones, eles encaixem dentro dessa bandejinha. Então eu vou fazendo esse rebaixo aí, né, tirando essa parte aí de cima, e vai ficar uma profundidadezinha de meio centímetro, sabe? Só para os cones encaixarem aí. E aí depois que o rebaixo foi feito, eu tiro todo esse pozinho. Gente, olha o estado que eu tô de poeira. Esse corte com a tupia é muito poeirinho. Ficou assim o rebaixinho. É bem pequenininho mesmo. E depois eu tive que tampar uns buraquinhos que tinha, porque isso aí era uma parte onde encaixava a grade do berço. E tinha uns furos, né, para onde entravam os parafusos e tudo. Então eu tampei os furos que tinham com massa de madeira branca. E aí agora eu vou tirar e lixar e deixar lisinho. Enquanto a massa secava, eu já pintei os meus cones com esse tom de azul. Então, só pelo lado de fora mesmo. E aí eu venho com o stem para madeira mesmo e passo em toda a parte interna do cone. E vou passar também naquela minha bandejinha. Porque esse stem aí, ele dá uma... No caso da bandejinha,
ele dá uma impermeabilizada, né, para caso em contato com água. E no cone de papel a mesma coisa, ele vira uma películazinha que vai proteger. Depois que secou, eu venho na bandejinha, apenas na bandejinha, passando uma camada de batida de pedra. Porque como era o MDF, eu passei a tupia e tinha um pouquinho de laca ali em cima, eu achei que ia ser bom para próxima etapa, que vai ser pintar, a tinta aderir melhor. Então eu passei uma mão de batida de pedra branca. Enquanto a batida de pedra foi secando, eu já vim com a minha esponjinha e o meu stencil ali e fui fazendo uns detalhezinhos no cone. Depois que eu faço o stencil com esse dourado aí, essa tinta dourada, eu vou também fazer uns detalhes a mais ali, só passando a buchinha, dando parece que dá uma envelhecida assim. Mas primeiro o stencil, primeiro o arabesco, que deixa secar direitinho, e depois esses outros detalhezinhos. Olha lá, tá vendo? Só uma batidinha em volta assim do stencil, depois, né, que secou direitinho. Aí dá esse efeito aí. E eu também peguei os meus vasinhos e só na bordinha deles, que é onde que vai ficar aparente, eu pintei de douradinho também. E aí, agora minha bandejinha secou, eu vou vir pintando ela da mesma cor azul, do mesmo tom que eu já pintei os cones. Aí, depois, eu vou vir com o dourado e vou fazer o mesmo detalhe que eu fiz nos cones também. Dar umas batidinhas, deixar as beiradinhas mais douradinhas, pra ficar combinando. E, por último de tudo, que eu não filmei, porque eu achei que o celular tava ligado e não tava, né, gente? Eu comprei florzinhas artificiais e coloquei nos vasinhos e encaixei sobre os cones. E ficou dessa forma. O meu enfeitinho, eu preferi colocar florzinha artificial, porque a ideia de usar esse aí, pra mim, seria num lavabo. Então, um lugar que, de repente, é melhor mesmo uma plantinha artificial. E também porque o suporte é um cone de papelão. Mas dá para colocar plantinha de verdade também, fica a critério, né? E ele ficou dessa forma, que dá para você enfeitar tanto o seu lavabo, sua mesa de centro, a entrada da sua casa. E aí, comenta aqui embaixo para quem você daria um presente como esse. Meu nome é Fernanda, esse é o canal Feito by Me, e se você gostou desse vídeo e desse enfeite, já curte, comenta e compartilha. Obrigada!